Graças a Deus. Amém, amados? Bom dia, paz. Vocês estão bem? Então tá bom. Essa manhã, quando eu fui vendo o pessoal chegar, vou contar um detalhe para vocês, para ir quebrando o gelo aqui, né? O pastor, quando ele me convidou, primeiro eu demorei umas 2 ou 3 horas para responder. Normalmente eu respondo rapidinho. Quem fala comigo no WhatsApp sabe, né? Porque eu fiquei pensando, eu vou falar não, né? Só que aí eu fiquei lembrando da oração lá que a gente faz na virada, né? Deus, esse ano eu te entrego, esse ano é do Senhor, esse ano pertence ao Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser. E aí, quando chega o primeiro convite, como é que eu vou falar não? Aí eu fiquei pensativa, conversei com o Juninho, aí o Juninho de cara sempre me motiva, já me falando, vai, você consegue. E aí eu fui e respondi ele. Ele me fez o convite para estar ministrando o culto da noite, só que aí eu pensei, o culto da noite tem muita gente, né? Aí, como é visita no sítio, que eu não sabia que tinha cancelado a visita do sítio hoje, eu falei, de manhã vai estar mais tranquilo, vou trocar com o pastor Dudu, ele vai à noite, eu vou de manhã, só que aí os meninos estão tudo aqui, vocês estão aqui, mas amém, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deixa eu abrir aqui para a gente começar. Eu ia escrever no celular, mas ainda estou nessa coisa do papel. Eu falei, se eu colocar no celular, eu vou me perder. Vocês estão me ouvindo bem? A gente vai tratar sobre algo muito importante, muito, muito importante. Algo que a nossa igreja já ministra muito, fala bastante. Mas eu creio que Deus, Ele sempre tem algo novo para nos revelar, para trazer para nós. Toda vez que um tema é muito falado, é porque Deus ainda quer tratar algo em nós. É porque nós ainda não estamos perfeitos nele. Então, Ele vai nos aperfeiçoando, amém? E eu quero falar sobre algo que é um princípio. Muitas das vezes nós não vemos como princípio, mas ele de fato é. E nós precisamos viver como um princípio, que é a mesa. A mesa ela é um princípio na vida do cristão inegociável. O que é princípio? Princípio é a sustentação, é o suporte, é o alimento, é o que sustenta a sua fé. Onde sua fé está baseada? E a mesa é um princípio. Nós não podemos negociar ela. Nós não podemos abrir mão dela, porque ela é essencial. Essencial para a construção do corpo, da família. Podemos ter mudanças de circunstâncias. As circunstâncias, as nossas voltas, aquilo que nós vivemos pode mudar, mas os nossos princípios, eles precisam ser permanentes. Não se negocia princípio. E a mesa, como princípio, ela não é uma agenda. Não é uma agenda que você marca. Não é isso. Não é um lugar que você vai para satisfazer a sua vontade, a sua necessidade. A mesa a qual eu me refiro é a comunhão. Não é o elemento físico mesa. Porque quando a gente fala de mesa, a gente se remete a isso mesmo. Normalmente a nossa mente vai para isso, né? Para a mesa. Igual aquela mesa que põe aqui na ceia, ou a mesa da sua casa, que você senta para comer. Mas eu estou falando da mesa da comunhão. Porque não da mesa da comida, no qual você vai porque você quer satisfazer a sua vontade, porque você quer matar a sua fome. Não é a mesa do eu próprio. É a mesa do nós que eu estou falando. É essa mesa que é essencial. Mesa é um elemento de construção da identidade. Então, a comunhão, ela vai construir. Ela vai construir a identidade dessa família aqui. Você congrega aqui, você faz parte da Resgatando. Você escolheu estar aqui. Você escolheu fazer parte dessa mesa. Então, é na comunhão que a nossa identidade vai ser construída. É por isso que é
essencial. Por isso que é um princípio. Fazer parte da comunhão. Estar em comunhão. Porque é nessa comunhão que a nossa identidade se revela. É igual à mesa da família. É igual à mesa da sua casa. Porque se você não tem até o hábito de sentar à mesa com o seu esposo, com os seus filhos, passe a sentar. Porque é ali que os corações dos filhos vão ser revelados. Que os corações dos pais vão ser revelados. É ali que vai haver uma troca. É ali que o seu filho vai te observar. É ali que você vai perguntar para ele como foi o dia dele. É ali na mesa, na comunhão, que você vai saber com quem seu filho anda, com quem ele conversa. Porque tem muitos pais, muitas famílias que não vivem isso. E depois fica até surpreso quando o filho vai por um outro caminho. Tipo assim, nossa, de onde que saiu isso? Estava na sua frente, você não viu. Porque não usou um princípio essencial dentro da sua casa. Que é de estar em comunhão. Porque, queridos, estar no mesmo ambiente não significa estar em comunhão. Nós precisamos se atentar a isso. Ah, mas eu vou à igreja. Às vezes você entra aqui e sai, não quer dar nem um bom dia para quem está na porta. Isso não é comunhão. Isso não é fazer parte do corpo. E como cristãos, nós não fomos chamados para viver assim. Porque Deus, Ele é comunhão. Deus, Ele é comunhão. Deus sempre quis estar em comunhão com o homem. Então, se o Deus, que é a essência que nos formou, é comunhão, não tem como eu e você ser diferente. Porque nós fomos feitos dele. Imagem e semelhança dele. A comunhão é para construir a consciência de família. Kerly, abre para mim Lucas 22. Lucas 22, o 14 e o 15. Lá nesse versículo, Jesus fala da importância da mesa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Pode ir. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus sentou à mesa com os discípulos antes de ir para a cruz. Isso é muito importante. Antes da cruz, ele apresentou a mesa para os discípulos. E não foi somente uma vez que Jesus sentou à mesa com eles. Porque a cruz, ela veio, através da cruz nós fomos salvos. Mas é na mesa que nós somos construídos. Então não foi à toa que Jesus deixou a importância da mesa em algo, no momento de tanta fragilidade dele. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que o sofrimento dele estava chegando. Mas ele quis estar em comunhão, sabe? Porque a comunhão, ela nos fortalece, ela nos encoraja. Mesa não é usufruir. Quando Jesus sentou nessa mesa, ele não foi para usufruir, para comer o que tinha lá. Você não vai participar da comunhão porque você quer estar bem. Ah, porque eu tenho necessidades. Porque eu tenho carências e as pessoas precisam suprir essa carência minha. Não, não é isso. Não é que você vai só usufruir. Você chega na mesa, na comunhão, você vai repartir. Você vai dar o que você tem. Porque a comunhão, ela é uma troca. Assim como você recebe, você entrega. E é melhor dar do que receber. Então a mesa é isso, é repartir. O que nos identifica não é a nossa necessidade, mas o sacrifício que fazemos em favor das relações. Aí eu volto a falar aqui de Jesus, porque Jesus, ele se sacrificou. Olha como que é importante, novamente. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos uma intimidade com Deus, não é isso? Nós não estávamos separados de Deus? Nós éramos separados de Deus. Jesus veio e para que houvesse comunhão entre Deus e o homem, ele se sacrificou. Então assim é você nas suas relações. Nós temos que nos sacrificar para se relacionar com o nosso irmão. Tem que haver sacrifício.
Tem que morrer o nosso eu. Porque nas nossas relações nós queremos o quê? A nossa vontade. Se a pessoa não fala do seu jeito, já é motivo para você falar mal dela. Se a pessoa não concorda com você em algo, você já não quer se relacionar, você já não quer chegar perto. Isso é se sacrificar? Porque para haver relação, para haver uma boa comunhão, tem que haver sacrifício. E é o sacrifício que vai nos identificar. O que acontece? A igreja, né, o corpo de Cristo, ele não é formado por padrões estabelecidos. Não é. Ele não é formado por tijolos, para que você entenda. Porque o tijolo, se você colocar ele um em cima do outro, eles vão atritar? Não vão. Porque eles são um padrão. Agora olha essas pedras aqui. Olha essas pedras. As pedras, elas atritam. Porque elas são iguais? Elas não são. Assim somos eu e você. A igreja, o corpo, não é formado por padrão estabelecido. Então, é normal ter atritos na relação. É normal. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o amigo faz com o seu companheiro. Então, o atrito, ele vem para aperfeiçoar. Quando houver atrito na relação, você vai melhorar. Você vai melhorar para quem atritou com você. Você vai melhorar para outros. E assim como você melhora o seu irmão. O que nós não podemos fazer é desistir de se relacionar porque atritamos, porque houve uma diferença. Porque o corpo é diferente mesmo. Imagina se o corpo fosse formado só por mão, só por cabeça. Ia ser uma coisa muito esquisita, não ia? A beleza está na diferença. Um completa o outro. Somos uma construção de pedras vivas. E pedras sempre vão atritar entre si. Nós precisamos viver o corpo. Viver o corpo, querer viver o corpo, padecer pelo corpo, se sacrificar, abrir mão dos nossos direitos. Para você viver em comunhão, você precisa abrir mão do seu direito. Você precisa abrir mão do seu direito de estar certo. Você precisa abrir mão do seu direito de ter razão. Você precisa abrir mão. E isso serve tanto para as nossas relações na igreja, no trabalho, na família. Como cristão, nós precisamos abrir mão disso, do direito, e assumir a responsabilidade. É muito melhor. Isso é um nível de maturidade que Deus quer que eu e você chegue. Ah, não, eu estou certa, fulano errou comigo. Eu estou certa, mas eu vou abrir mão de estar certa. Eu vou lá e vou pedir perdão para ela. Mesmo que você não tenha errado. Isso você está fazendo o quê? Fazendo o que Jesus fez. Jesus não estava errado não, quando ele morreu na cruz. Ele abriu mão do direito dele, por mim e por você. Então você e eu precisamos fazer a mesma coisa. Abre mão do direito, abre mão da razão, assume a responsabilidade pela relação, pela comunhão, pelo estar juntos. E quando você assume a responsabilidade, você se coloca no lugar do outro. E nós temos o exemplo de alguém na Bíblia que assumiu a responsabilidade que não era dele. Ele abriu mão do direito dele, do conforto dele. E assumiu a responsabilidade pelo corpo, pelo povo. Que é a história de Neemias. Vocês conhecem a história de Neemias? Ou Kelly, se você puder abrir para mim, Neemias 1, 3 e 4. Neemias, ele morava num palácio. Ele vivia bem. Ele vivia de forma confortável. Ele era copeiro.
Ele vivia na riqueza. E Jerusalém estava como? Que era o povo dele. Destruída. Ela estava destruída. Neemias não precisava se preocupar. Porque ele não estava vivendo lá. Só que aí chegou essas informações aí para Neemias. Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Neemias estava bem. Quem estava na cidade destruída era o povo, mas ele se compadeceu. E ele se lamentou, e ele chorou pelos seus irmãos. Essa história aqui me remete a mim e a você. Porque se a gente for olhar, a gente está começando um novo ano. Mas olha para 2025, faz uma análise de por quantas pessoas você se compadeceu em 2025. Quantas pessoas você ajudou a levantar em 2025? Eu estou falando isso aqui porque quando eu estava escrevendo isso, eu analisei. Eu refleti sobre a minha vida. E eu falei assim, nossa, eu poderia ter feito muito mais. Aí eu fui começando a lembrar de pessoas aqui da igreja, do nosso corpo, da nossa família, que eu poderia ter mandado mensagem, não mandei. Então faz uma análise, quantas pessoas de 2025 você teve compaixão, você se importou, você lembrou dela. Então Neemias, ele se entristeceu de saber que os seus irmãos estavam vivendo dessa forma. E o que Neemias fez? Neemias falou assim, eu não vou ficar aqui não. Abre o 2 para mim, Kerley, o capítulo 2, 1 e 2, versículo 2. E sucedeu, pois... gente, essa parte eu não vou ler não, porque essa parte aí... No ano que já... Esse aqui, ó. Peguei o vinho e o dei ao rei, porém, nunca estivera triste diante dele. Ou seja, Neemias nunca ficou triste diante do rei antes. Pode ir para o 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Olha só. Então, o que acontece? O amor. Foi o amor que gritou. O amor pelos irmãos dele gritou tão alto que ele deixou transparecer. Porque algo estava incomodando nele que ele precisava fazer. Ele não poderia ficar ali. E se você for continuar lendo a história de Neemias, ele pede ao rei para ir até Jerusalém, para construir os muros, para reconstruir. E ele faz isso. Ele sai do comodismo. Ele sai do que ele controlava, do que ele fazia muito bem. Porque Neemias, ele não era construtor, não. Ele era copeiro, como eu falei. E ele saiu da função dele para fazer algo que ele nem estava acostumado a fazer. Assim somos eu e você. Nós temos hoje a oportunidade de começar um ano novo com atitudes diferentes. A partir desse ano que está iniciando, eu e você podemos amar mais. Podemos se compadecer mais. E como eu falei no início, eu acredito aqui que muitos, eu não vou dizer todos, mas a maioria, na oração aqui do culto da virada, entregou o seu ano para Deus. Com certeza você falou que Deus pode fazer o que quiser, que o ano é dele, que a sua vida é dele, que a sua família é dele. Então, deixa ele ser através de você. Deixa ele ser através do que você tem. Se você tem um casamento, então deixa Deus ser através do seu casamento. Se Deus te deu uma família, é porque Ele quer se materializar através da sua família.
Se você está no seu trabalho, é porque Deus quer ser Deus lá. E como Ele vai ser Deus lá? Através de você. Ah, mas Aline, lá no meu trabalho, você não sabe como é que está. Eu estou doida para sair de lá. Por que você está doido para sair de lá? Se Deus te colocou lá, Ele precisa de você lá. Alguém lá precisa saber de Deus. Você já falou de Deus lá? Então, que esse ano que está iniciando, você tome essa decisão. De fato, Deus vai ser através de mim. Deixa Ele manifestar o amor dEle através de você. Ame gente, cuide de gente. Porque a responsabilidade de cuidar, ela não é do pastor. E nós temos muito essa mentalidade errada. O pastor que tem que cuidar, o pastor que tem que mandar mensagem. Não é não, queridos. O corpo somos nós. Não é o pastor que forma o corpo. Não é um título. O corpo somos nós. Nós cuidamos um dos outros. Você senta nesse banco todo domingo. A maioria vem domingo e terça. Você está vendo que alguém sumiu. Por que você não pode mandar uma mensagem? Por que você não pode chamar ela para tomar um café com você? Eu sei que a vida é corrida, mas todo mundo mexe no WhatsApp o dia inteiro. Não vai te atrapalhar, não vai te atrasar você mandar uma mensagem. Ô amado, eu vi que você sumiu, como é que você está? Eu senti sua falta. É algo tão simples. O que falta é assumirmos a responsabilidade. E não deixar só para o outro. Não, deixa que o pastor lá procure o irmão. Deixa que a fulana procura. Não, essa responsabilidade é nossa. É nossa. Deus, Ele fez tudo para ser conhecido nas virtudes dEle. Né? A gente fala muito dos atributos de Deus, do poder de Deus. Mas o que Deus quer mesmo é ser conhecido nas suas virtudes. E nós podemos manifestar, nós temos formas de manifestar as virtudes dele. Eu vou falar aqui 3 virtudes de Deus, que é amor, graça e comunhão. Essas 3 virtudes, eu e você conseguem manifestar de formas simples. Tem maneiras simples de você manifestar. Como o pastor Márcio começou falando aqui, esse ano, o tema da igreja é o ano do crescimento. E vamos voltar com células. É uma forma de você manifestar essas virtudes de Deus. Dedicando sua casa, seu tempo, para abrir uma célula. Para cuidar de pessoas lá dentro da sua casa. Para viver a mesa com você lá. Para viver a comunhão com você lá. Né? A célula é muito importante, queridos. Muito importante. Por quê? Porque na célula você consegue ouvir a pessoa. Você consegue ser ouvido. Aqui você está só ouvindo. Mas na célula não. A relação ela vai estreitar. Afinidades vão ser criadas. Você vai saber onde seu irmão está precisando de você. Ele vai saber onde você precisa dele. Então, não pode ficar só aqui de aviso de plataforma que é para abrir célula. Ah, temos que abrir célula. Abra a sua célula. Abra a sua célula, convide alguém para estar lá com você. Vamos cuidar de pessoas. Dedique o seu tempo a isso. Outra coisa que nós podemos fazer para manifestar as virtudes de Deus, evangelismo. Evangelismo, você gosta de evangelizar? Evangeliza, querido. Quer convidar a igreja? Convida a igreja. Olha, eu vou fazer um evangelismo tal dia, tal hora. Vai falar de Jesus. Vai manifestar a Deus, Cristo, onde você estiver.
Mas o evangelismo é uma ferramenta que você pode usar para estar manifestando as virtudes de Deus. Assumindo a responsabilidade de cuidar do outro. Assumindo a responsabilidade de levantar. Então que esse ano, porque o ano está só começando, você não fique só vindo de casa para o culto. Porque você não é religioso. Não é. Eu já estou declarando isso sobre a sua vida. Não foi para isso que Deus nos formou. Deus, quando Ele fez o homem, Ele colocou a eternidade dentro do homem. Não foi para a gente vir aqui só esquentar banco de igreja, não. Quando Deus nos salvou, quando Ele nos encontrou, de onde você estava, você acha que foi só para você vir aqui sentar, ouvir um louvor, ouvir uma palavra que você pode até ouvir de casa? Não foi para isso que Ele te chamou, não foi para isso que você foi salvo. Você foi chamado para gerar filhos. Filhos para Deus, filhos espirituais. E talvez você está parado, está na sua, vamos dizer assim, porque você se feriu. Às vezes você já teve no movimento, vamos dizer assim, eu estava na linha de frente, mas eu fui ferido. Alguém te feriu, alguém te ofendeu. Não foi como você queria. Tua expectativa foi quebrada. Que bom que a tua expectativa foi quebrada. Que bom. Sabe por quê? É o próprio Deus que quebra a nossa expectativa. Porque a tua expectativa não tem que estar em como as pessoas vão tratar você. Você tem que saber quem você é em Deus, independente de como as pessoas vão te tratar. Você tem que saber o que Deus fala sobre você, porque o que vale é o que Ele fala. A verdade sobre você é o que Ele já falou. Mas você está ouvindo quem? Você está olhando para quem? Existem pessoas que vão entrar naquelas portas e que vai conhecer Jesus através da sua vida. Está na hora de você assumir o seu lugar. Está na hora de você assumir a sua responsabilidade no reino. Porque o reino é feito de responsabilidade. Não é de direito. Não é de direito. Nós somos filhos maduros. Nós somos. Nós temos que começar a crer naquilo que a gente fala. A gente fala que é filho, mas não vive como filho. A sua vida tem que refletir que você de fato é filho. Fala que é filho e vive como escravo. Qualquer coisa está parando, qualquer coisa está caindo. Você não está tendo a consciência correta. Porque a consciência de filho vai fazer você viver como filho. Livre. Livre de toda acusação. Livre de toda culpa. Livre de toda mentira. É isso que nós vamos viver esse ano, de fato, a liberdade que Cristo conquistou para nós. Você não tem que repetir que você é livre porque é falado aqui. Você tem que falar que você é livre porque você crê nisso. Você tem que ter essa convicção. Seja realista com você mesmo. Olhe para você, analisa você. Se você ainda não tem essa convicção, você precisa falar isso com Jesus. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo revelará para você que de fato você é filho. Que você é livre.
E que através de você, Ele pode e Ele quer fazer. Ele quer fazer. Então 2026 não é um ano, queridos, de você vir para cá só para participar do culto. Porque se você faz isso, isso é religião. Você está sendo só um religioso. Esse é um ano de crescer. É um ano de amar. E amar quem não merece, tá? Amar quem não merece. Porque quem se acha merecedor de algum amor, está muito enganado. Porque nós não merecemos. E Ele nos amou. Ele nos amou. Então nós não podemos ficar medindo os outros. Porque nós fazemos muito isso. Gostamos de medir para saber se a pessoa merece ou não o nosso amor. Nós temos que amar sem medidas. Amar sem medidas. O amor não é para quem merece. O amor é para quem precisa. Quem que não precisa ser amado? As pessoas estão carentes. Carentes do amor de Deus. Elas estão necessitadas do amor de Deus. Famintas. E eu e você, nós carregamos o que ela precisa. Nós temos esses nutrientes, que são as virtudes de Deus em nós. E vamos ficar parados, simplesmente cantando um hino, levantando a nossa mão quando o ministro pede, porque se ele não pedir nem isso a gente faz. Não. Nós vamos nos levantar como uma igreja corajosa, que conhece a sua identidade, que sabe o Pai que tem. Porque olha, o mundo está padecendo desse jeito, sabe por quê? Por causa da igreja. A igreja é tímida. A igreja tem sido tímida. Enquanto a igreja ficar assim, o mundo padece. Porque o que eles precisam, quem carrega somos nós. Somos eu e você, o corpo. É por isso que o corpo cuida do corpo. Assuma a sua responsabilidade. Tome a decisão de viver um ano que você vai manifestar a glória de Deus. Você vai revelar a Deus lá na sua casa, na sua família. Você vai revelar Ele aqui, na comunhão, no perdão. Porque o corpo tem dificuldade de perdoar, né, gente? Nós gostamos de carregar aquilo que não nos pertence. Porque a mágoa não pertence a você, nem você a ela. O ressentimento não te pertence. A comparação não te pertence. Aí nós perdemos tempo explicando para Deus por que nós não estamos fazendo nada. Ah, Deus, o Senhor sabe. Fulano fez isso comigo. Eu não quero mais saber de fazer nada. A sua oração não tem que ser você explicando para Deus o que você quer ou o que você não quer. Sua oração tem que ser para você ouvir dele o que ele quer de você. Tenha sensibilidade para ouvir o que Deus quer de você em 2026. Tenha coragem para enfrentar os desafios, porque desafios vão ter em toda a nossa vida.
Em todas as estações da nossa vida, vai haver desafios. Só que você já entra no desafio com uma convicção: Deus está lá com você. Tenha paciência para resistir o processo. Às vezes, cuidar de alguém não é fácil. Principalmente alguém da nossa família, alguém muito íntimo. Porque quanto mais intimidade, mais os defeitos vão aparecer. Mais os defeitos vão ficar em evidência. Então, o que a gente precisa ter? Paciência. Você precisa ter paciência para você resistir o tempo do processo dessa pessoa. Seja paciente. Ame essa pessoa o dia que ela menos merecer. Acho que foi você que postou isso outro dia, não foi, Luiz Paulo? O dia que eu menos merecer é o dia que eu mais preciso ser amado. Isso é uma verdade. O dia que você vê que seu irmão menos merece, é o dia que você mais precisa amar ele. Então ame, 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 ame. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Se tem um ministério que une todos nós, é o da reconciliação. Porque esse ministério é para todos. O apóstolo Paulo diz isso, que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Eu já estou terminando. Fora do corpo, a fé fica sem sentido. A fé só tem sentido no corpo, na unidade, no estar juntos, um levantando o outro, sendo suporte. Porque essa parte, quando a Bíblia fala que, né, temos que ser suporte um dos outros, né? Suportai uns aos outros, é assim que ela fala, suportai. A gente acha que é aquela pessoa que, tipo assim, que você tem um ranço, né? Tem um ranço dessa pessoa, mas a Bíblia fala que eu tenho que suportar ela. Não, não é isso não, tá? Ser suporte é, por exemplo, se eu tiver que subir aqui, você ser degrau para me subir. É ser degraus uns para os outros. Ser suporte é você levantar muros para o seu irmão, onde os muros deles estão quebrados. Isso é ser suporte. Isso é suportar por ele. Isso é ser família. Família. Na família você dá a ponto de ficar sem. Quem tem filhos aqui sabe disso. Às vezes você vai comer o pedaço de chocolate que sobrou. Aí seu filho aparece. Mãe, me dá esse chocolate. Sendo que ele já comeu a barra inteira, ficou um pedaço. A mãe dá ou não dá, gente? Eu dou. Eu olho assim, é meu filho. Eu dou ele. Isso é família. Família é você dar. É nesse nível que Deus vai nos levar, sabe? Eu creio nisso. Que Deus vai te levar no nível que você não vai nem repartir. Você vai dar e vai ficar sem. Porque Ele já supriu todas as tuas necessidades. É esse nível que nós vamos viver como família. Eu creio nisso. Eu quero que você coloque sobre os seus pés. Eu quero convidar a igreja aqui na frente. Eu quero convidar vocês para vir aqui na frente, todos vocês, como família.